paz, irmãos. Olha o que está dizendo aqui em Provérbios 6 ao 16, ó. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que respira mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O sétimo, que é o que o Senhor abomina, é a contenda entre irmãos. O que o Senhor está querendo dizer, irmãos? Aqui, ao eu ler, o Senhor me trouxe a passagem que estava lá entre Saul e o Davi, né? Que todas essas coisas Saul fez. As 6 coisas que Deus odeia, Saul fez. Mas a pior foi a sétima. Por quê? Davi, depois que Davi matou o gigante, Davi ficou próximo de Saul. Até Davi se casou com a sua filha, né? Ele deu a sua filha a casamento para o Davi. Então, Davi, dali em diante foi se preparando e para poder seguir nas batalhas com o povo de Israel. E todas as batalhas que ele ia, aí ele vencia. Todas as batalhas eram vencidas. Deus estava com Davi. Então, quando Davi começou a ser elogiado pelo povo, quando Davi começou a ser aplaudido pelo povo, o rei Saul começou o quê? A ter inveja. Ele começou já a perceber que, ó, Davi está sendo melhor, Davi tá ganhando todas as batalhas, então daqui a pouco o povo vai escolher ele como rei, né? Então ele começou a ter inveja do seu próprio irmão, né? Então, irmãos, isso a gente às vezes fica pensando, mas eu não tenho olhos ativos, mas eu não mato ninguém, eu não, né? Eu não corro para fazer o mal, eu não minto, né? Que nem diz aqui as 6 coisas que Deus odeia. Mas será que a gente não está fazendo contenda com nossos irmãos? Será que nós estamos cumprindo com o mandamento do Senhor? Amai a Deus de todo o coração e todo entendimento e amai o próximo como a si mesmo, né? Será que nós estamos, tipo, o irmão está recebendo bênção, o irmão está sendo usado por Deus e nós estamos tendo inveja dele, será? Por causa que Davi, ele estava sendo muito usado por Deus nas batalhas. Quando Saul percebeu isso, ele começou a ter inveja. Então que a gente não venha a ter inveja do nosso irmão, que a gente não sabe o propósito que Deus tem na vida dele. A gente não sabe tudo que ele passou, a gente não sabe por que agora ele já está ali fazendo aquela obra, sendo um bom pregador, sendo um bom cantor, sendo um bom missionário, né, um bom evangelista, né? Então, e Deus, ele prepara para cada um de nós algo. Às vezes, aí nem nós nos colocamos na presença, nem nós nos colocamos na sua vontade, para Deus fazer tudo aquilo que ele tem para nós. Mas a gente às vezes tem inveja do que o irmão está recebendo, do que o irmão está fazendo, né? A gente olha, como é bom ser aquele irmão lá que prega, né? Como isso, aquilo outro. E às vezes começa a desvalorizar também aqueles que estão fazendo a obra e talvez você ache que faz melhor, né? Ou você acha que aquele irmão não poderia estar fazendo a obra por causa que você já está há mais tempo, né? E a contenda entre irmãos é tudo isso, né? Ou às vezes tu acha que alguém vem falar de ti do irmão na igreja e tu vê dizer assim, olha, irmão, a gente não pode ficar falando dele, né? Como que nós vamos falar dele ali sobre isso? Vamos orar por ele, é mais fácil então nós dizer assim, olha, irmão, você tá por isso, passando por esse problema aí, então é mais fácil a gente orar por esse problema e deu, acabou, mas não. Aí a contenda o que é? Tu vem, traz um problema do irmão para mim, aí eu vou lá e fico alimentando aquele problema, em vez de nós fazer a vontade do Pai, né? Que não é fazer essa contenda, é nós amar o próximo, é nós ver, irmão, tá passando por isso, o que houve aí? Tá acontecendo aquilo outro, mesmo que ele te xingue, te reclame, te fale qualquer coisa, você não pode retribuir dessa mesma forma, por causa que como que nós vamos e sem dizer que é uma coisa já que Deus abomina, ele ele rejeita, né? Então, quando Saul viu isso, né, em Davi, quando ele viu que Davi estava sendo elogiado, viu que Davi estava sendo mais usado do que ele, quando Saul viu que Davi estava sendo muito usado por Deus nas batalhas, ele teve muita inveja e começou a perseguir e não teve jeito. Ele foi até o final,
até chegar o dia da sua morte, né? Deus rejeitou ele de todas as formas, né? Então que a gente vem, irmão, ser, na verdade, que nem Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Aí vão dizer assim, mas Davi pecou também, né? Teve um pecado de adultério, né? Matou, né? Um homem inocente, né? Mas ele se pôs na presença. Ele viu, ele percebeu, ele notou que o que ele fez foi totalmente errado e que sem a presença de Deus, sem Deus, ele não era ninguém, ele não era nada. Então, tipo, por mais que a gente erre, por mais que a gente pense algo, a gente sempre tem que entender, a gente tem sempre que buscar, sempre que pedir essa ajuda para Deus. Por causa que se isso está passando no nosso coração, que a gente venha pedir para Deus, para Ele tirar isso de nós. Por causa que senão a gente vai ser rejeitado pelo Senhor. Por causa que Ele abomina a contenda entre irmãos. Então você pode fazer qualquer outra coisa que Deus odeia, mas a contenda entre irmãos Ele abomina, Ele rejeita. Então, irmãos, que a gente venha a seguir os mandamentos. Não os 10 mandamentos, mas sim os dois que Jesus disse, né? Amai a Deus e amai teu próximo. Que assim vai ser feita a obra na nossa vida. Como que nós queremos ser pregadores, levar a palavra, mas a gente não gosta do irmão ali, ou qualquer coisa que aconteça, a gente discute sobre aquele assunto, né? Por causa que eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Mas sendo que se tu for levar a palavra verdadeira, tu vai ver, cadê o perdão, né? Cadê a humildade? Cadê tudo aquilo que Jesus diz? Então, qual é o texto que você está lendo? É só o que tu acha que tu é melhor? Ou tu tá querendo, ou tu tá lendo a verdadeira palavra, né? Então, que a gente venha entender que que isso aqui é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que Jesus diz, né? Que a gente pode pecar contra Deus e contra Jesus, né? Mas contra o Espírito Santo não podemos, né? A gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo que não há perdão. E aqui uma contenda entre irmãos, a gente é totalmente rejeitado. Olha quão grave é. Então, irmão, se a gente quer ser totalmente usado, se a gente quer ser totalmente íntimo, que a gente quer ser totalmente fazer essa grande obra que Deus tem na nossa vida, que a gente venha entender os princípios, os primeiros princípios, que é esse, amar a Deus, amar o próximo, né? Não é simplesmente dizer, me perdoa, te perdoo e deixar o irmão de lado, né? A gente tem que ser igreja. A gente tem que fazer. Jesus diz assim, olha, eu faço a vontade do Pai. Então, tu tem que perceber, tu tem que acompanhar tudo que Jesus fez. O que Jesus fazia? Se Jesus fazia a vontade do Pai. Então, tu tem que ver os passos de Jesus. Quando ele se irava lá, era contra os fariseus, né? Por que vocês estão fazendo isso na casa do meu pai, né? Por que vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai? Então, mas era isso, ele estava falando para quem? Pessoas que tinham uma autoridade, um, um certo nível ali, né? Que era para estar fazendo a vontade do pai e eles não estavam fazendo. Agora, se for ver bem para o povo, tudo que Jesus fez, a próprio Judas, né? Ele deu o primeiro pedaço do pão e chamou ele de amigo. Então, irmãos, por mais que tu negue, por mais que tu rejeite a palavra, por mais que tu não queira Deus, Ele já faz tudo por ti. Ele fez tudo por ti. Então, basta agora você se colocar na frente, basta você se entregar para Ele. Ele já se entregou para mim e para ti. Amém, irmãos? Que a gente venha estar cada vez mais na presença, que a gente venha buscar cada vez mais o Senhor, que a gente venha ler aqui uma palavra que nem o Senhor botou no meu coração sobre a contenda, que eu venha ler essa palavra e Ele venha me revelando sobre Davi, sobre sobre Saul, sobre as outras coisas que eu vim falando, por causa que nem é eu também, irmãos. Tipo, a gente tem que deixar o Espírito Santo tá me falando e eu estou aqui trazendo. E a primeira palavra que ela
está vindo, tipo, o que eu estou falando, eu já tenho que fazer, eu já tenho que terminar esse vídeo e já começar a mudar meus hábitos. Qualquer coisa que vir um irmão agora, tipo, eu já tenho que pensar assim, pô, mas eu mesmo preguei lá, eu mesmo falei no vídeo sobre a contenda, agora eu fazer contenda contra o irmão, né? Se o Senhor já me ensinou que eu não tenho o que fazer, a gente não vai aprender tudo no primeiro dia, mas o Senhor ele vem nos mostrando dia após dia, ele nos renova dia após dias. Então que a gente vem entender que a palavra é viva, que o Senhor ele não te deixa com dúvidas, ele não me deixa com dúvida. Se eu não sei muitas coisas, às vezes agora eu já tenho mais, o Senhor já vem me mostrando muito mais coisas, mas antes eu tinha bem no início, assim, eu tinha dúvida, o que será que, por que essa coisa diz isso, aquilo outro? Aí quando eu ia no culto e aquela palavra era pregada sobre aquilo lá, o Espírito Santo já botava aquele desejo de eu perguntar para mim mesmo e perguntar para Deus sobre aquela coisa que me incomodava, e ele usava pessoas para pregar. Então assim a gente vai tendo entendimento a cada dia. Mas é tudo isso através de quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai te mostrando e vai te falando. Quando Jesus ressuscitou, antes dele ressuscitar, ele disse para os discípulos: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha sobre vocês, para que ele venha revelar para vocês, para que ele venha ser o conselheiro de vocês. O que é o conselheiro? Ele vai estar sempre nos dando as instruções da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra fique no coração de vocês. Guarde, por causa que é sobre um mandamento. Aqui está em Provérbios, mas é praticamente um mandamento, que não diz aqui que Deus diz aqui que seja um mandamento, mas se a gente for prestar atenção, ela está dentro dos mandamentos, né? Então que a gente venha entender tudo isso que está acontecendo sobre as igrejas. A gente não deve culpar as igrejas, a gente tem que ser a igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fique com Deus, amém.